Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Graças te damos porque tu és o único e suficiente Salvador e Redentor de nossas vidas. Graças te damos, Senhor Jesus amado, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, também através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. É um fato. Sabemos e reconhecemos que o Senhor não precisa de nós. O Senhor quer contar conosco. Mas é que nós precisamos de Ti para tudo, Pai. Senhor Jesus, através deste devocional de hoje, venha ministrar em nossas vidas. Venha, ó Senhor Deus, trazer esclarecimento a dúvidas, dar-nos discernimento, entendimento e compreensão de talvez certas situações que estejamos vivenciando na nossa vida e que não estamos a compreender, Pai. Mas sabemos que o Senhor tudo sabe, tudo pode, porque o Senhor é quem nos fortalece, é quem nos direciona e nos capacita. Pai, toma o lugar de primazia neste devocional e com poder, maestria e autoridade ministra em nós. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, que Tu encontre espaço, livre acesso em nossas vidas, em nossos corações. Se preciso for, nos realinhe ao plano de Deus Pai para nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A paciência de Jó. 3 lições sobre ser paciente nas provações. Vamos lá? Vamos meditar nesse versículo. Ele está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A introdução do nosso texto, do nosso devocional. Quem nunca se perguntou: por que estou passando por isso? Ou até quando, Senhor, irei passar por isso? Eu tenho uma amiga que, numa fase muito difícil da vida dela, ela virou para mim e falou assim: e eu tenho que ser Jó? O Jó aqui da terra? E eu falei para ela: amiga, não sei, mas eu sei que Deus é contigo. Isso eu tenho plena certeza. E eu a entendo. Eu entendo porque eu já pensei a mesma coisa. Acredito que você que está me ouvindo também, né? Eu te pergunto, quem nunca pensou a mesma coisa? Não é mesmo? Quem nunca sentiu a mesma coisa? Diante das incertezas, das inseguranças, do medo, da angústia? Quem? Não é? Jó, um homem justo e íntegro. Veja bem, ele era justo e íntegro e perdeu tudo. Perdeu tudo. E ele era justo e íntegro. Enfrentou dores que muitos de nós nem conseguimos imaginar, pois eu não consigo. Eu tenho até uma certa angústia quando falam Jó. Aí eu já me deixo um pouco angustiada. Eu procuro pensar na história de Jó na parte final do livro de Jó, porque ali eu sei que Jó recebeu tudo restituído em dobro do Senhor. Mas imaginar a dor dele é muito difícil.
Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde e até o apoio da esposa. Ainda assim, permaneceu firme. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre fé, perseverança e paciência nas provações. Número 1. A dor não significa a ausência de Deus. Mesmo sendo justo, Jó sofreu profundamente. Isso nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado ou abandono divino. Porque eu estou sofrendo, então é porque eu pequei, é porque eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus. Não. Sabe por que Jó começou a sofrer? Eu vou contar, mas alguns de vocês que talvez não tenham experiência com a Bíblia, com as histórias e com as coisas de Cristo, pode entender, mas não é possível que seja isso. Sim, foi. Jó iniciou uma fase muito difícil da vida dele. Satanás foi ao reino celestial, chegou lá diante de Deus e falou, ficou lá rondando. Sim, ele tem esse acesso, tá? Ele pode ir. E então, Deus perguntou para ele assim: vistes o meu servo Jó? Primeiro, ele perguntou: de onde vem, Satanás? Deus perguntou. Ele, estava por aí, rondando a terra, olhando as coisas aí. E então, Deus perguntou assim: vistes o meu servo Jó? E Satanás disse: sim, vi, mas também a tua mão é sobre ele, né? Claro que ele vai ser abençoado. Retira da mão dele para tu ver se ele não vai te abandonar, Deus. Então Deus falou assim: pois bem, podes tocar nele. Toca em tudo. Só não toca na vida dele. E então Deus tocou. Ele tocou. Satanás tocou. Deus permitiu que ele tocasse. Pois é. E vocês acham que Jó pecou? Jó murmurou contra Deus? Jó abandonou a Deus? Jó disse: vou virar as costas? Quando a mulher de Jó virou para Jó e falou para ele assim: Jó, abandona esse Deus e morre. Ele repreendeu a mulher dele. E ele só tinha ela. Os parentes abandonaram ele. Ele se coçava com um caco de barro, de um vaso quebrado, um caco. Sabe quando cai um vaso e se quebra? Ele se coçava, ele coçava o corpo com aquele caco, porque as chagas coçavam muito e eram feridas. Meu Deus, eu não... E nem assim ele abandonou Deus. Mas, gente, entenda uma coisa: Jó era Jó, eu sou eu, você é você. E cada um de nós temos um limite e Deus conhece este limite. Tem vezes que nós olhamos para nós e falamos: Senhor, eu não vou suportar. Por que está fazendo isso comigo? Eu não vou aguentar. Mas só Deus é que verdadeiramente sabe até onde nós suportamos. Então, Jó, ele sofreu profundamente, mesmo sendo justo. Isso nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado ou abandono divino. Jó não pecou para sofrer por tudo que ele sofreu. Deus não o abandonou. Às vezes, Deus permite o sofrimento para nos purificar, amadurecer
e revelar sua glória no final. Mas eu pergunto para você, mediante a dor, a perda de um filho, ou de alguns, ser humano como eu sou e você é, consegue entender? Eu tenho dificuldade. E tenho plena certeza de que você também tem. E Deus sabe. E Ele te entende e me entende. Ele entende a nossa dor. Aplicação. Quando tudo parecer escuro, lembre-se, Deus ainda está no controle, mesmo no silêncio. Muitas das vezes, o silêncio não é necessariamente porque Deus deixou de falar conosco. É porque Ele está esperando o momento certo para que nós estejamos propícios e atentos a ouvi-lo. Porque no momento de dor, de angústia e de muito sofrimento, nós não conseguimos ouvi-lo. O nosso cérebro tem limitações e Deus sabe. E Ele pacientemente espera por nós. Número 2, a fé perseverante vence o desânimo. Jó não entendeu o motivo do seu sofrimento, mas não deixou de buscar a Deus. Mesmo em meio a questionamentos, ele disse, lá em Jó capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. A outra parte desse versículo diz, e por fim se levantará em meu favor. Isso mostra que fé não é ausência de dor, mas confiança, mesmo sem explicações. Aplicação, não pare de orar. Ainda que as respostas demorem, continue crendo no caráter de Deus. 3. O fim é melhor que o começo. Deus restaurou tudo a Jó em dobro. A sua paciência não foi em vão. Lá em Jó capítulo 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Essa é a promessa para todos que esperam nele. Deus tem o poder de transformar sua dor em testemunho. A aplicação, espere com fé. Pode demorar para nós que somos seres humanos, mas para Deus não é demora. E Deus nunca falha. O final da história será para a glória dele. Conclusão: a história de Jó nos mostra que Deus está presente, mesmo no silêncio. A fé não depende de explicações. E a última palavra vem sempre de Deus, e ela é cheia de graça. Talvez você esteja vivenciando algo parecido com o que Jó viveu. Confusão, dor, perdas. Mas eu quero te lembrar que Deus vê, Deus sabe, Deus vai agir. Não desista. O final da sua história será melhor do que o começo. Nós vamos fazer essa oração já já. Quero mostrar outra coisa para vocês. Vejam, aqui tem um mini devocional que vou acrescentar a este outro que estamos fazendo. E aqui diz: pare de focar no problema. Olhe para as promessas de Deus. Mas não é difícil? É difícil. Mas sabe o que nós muitas das vezes devemos fazer?
Não repita o que os seus olhos veem. Declare o que a palavra diz. Você não é movido pelo natural, mas sustentado pelas promessas eternas de Deus. O que isso significa? É que muitas das vezes nós olhamos e vemos um cenário de destruição, um cenário difícil, um cenário que diz não. E ali você entende que é o final. Mas não é. Só Deus é quem dá a última palavra. Muitas vezes nossos olhos naturais se fixam no que está dando errado. Contas acumuladas, diagnósticos difíceis, portas fechadas, medos internos e silêncios dolorosos. Mas a fé não nasce daquilo que vemos. Pois é. Ela floresce na confiança naquilo que Deus prometeu. A palavra nos chama a tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas eternas daquele que nunca falha. Este é um chamado a mudar a perspectiva. Parar de declarar o problema e começar a profetizar a promessa. Às vezes a gente está tão habitolado com as coisas, as dores da alma e do corpo. Ah, por que isso? Porque está doendo, porque está doendo, porque está doendo, porque está doendo. Não vamos reconhecer a dor? É claro que vamos. Mas por quantas vezes você precisa dizer que está doendo? Você sabia que o cérebro, ele escuta a sua voz? Ele entende e se fixa para acreditar naquilo que ele está ouvindo através da sua voz e de quantas vezes você está falando aquela mesma coisa. Se você passa o dia todo dizendo: eu estou com dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, quanto mais você tomar remédio, essa dor não vai passar. Agora, se você, é claro, está doendo aqui, uma vez ou outra, tudo bem, é a nossa natureza. O que vemos no natural, laudos médicos negativos, dores frequentes, diagnósticos assustadores, crises emocionais, cansaço mental, noites mal dormidas, desânimo constante. Temos que nos posicionar. A promessa de Deus em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, devemos meditar nela. Vamos ver o que lá está escrito? Vejam, Isaías, capítulo 53, versículo 4 de rosa e o 5 de azul. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, precisamos nos posicionar. Não aceite a enfermidade como destino. Creia na cura e declare a saúde que já foi conquistada por Jesus na cruz.
Lembram? Quando aprendemos, já tem um tempinho, sobre as chaves do reino celestial que Deus nos deu, que nós temos poder e autoridade para desligar aqui na terra o que queremos que seja desligado nos céus, e para ligar aqui na terra o que queremos que seja ligado nos céus. Nós queremos que seja ligado bênçãos, saúde. Então assim nós devemos profetizar. A perna está doendo, mas eu declaro saúde sobre ela. Em nome de Jesus, eu profetizo saúde, profetizo restauração, profetizo vigor sobre a minha saúde, que os meus nervos se restabeleçam, se fortaleçam, atendendo e obedecendo a voz do grande eu sou que habita em mim. Pronto, você já está profetizando sobre a sua vida. Preocupação com as finanças. O que vemos no natural? As contas vencendo, a carteira vazia, portas de emprego fechadas, tentativas frustradas, sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. Devemos meditar em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos lá ver? E aqui o Senhor nos diz, Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Devemos nos posicionar também, não alimentar o medo da escassez, declarar que Deus é seu provedor, Ele é Jeová Jirê, e tudo Ele suprirá para nós. Medo do futuro, o que vemos no natural, caminhos incertos, decisões difíceis, pressão de responsabilidades, medo de dar errado, pensamentos de incapacidade ou fracasso. Devemos meditar em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vejam, esse é o versículo que eu muito cito para vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então devemos nos posicionar e não nos prender ao que nós não conseguimos controlar. Temos que confiar no Deus que já escreveu todos os nossos dias e descreveu cada um deles, como está escrito no Salmo 139. Sensação de abandono ou solidão. O que vemos no natural? Pessoas que se afastaram, promessas quebradas, amizades que esfriaram, ausência de apoio, sensação de invisibilidade e abandono. Eu já vivi isso. Isso é muito doloroso. Mas devemos meditar em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sabe como eu venci isso? Essa sensação de abandono, essa sensação de ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu comecei a compreender que eu tenho o Espírito Santo. E comecei a chamar ele para conversar. Comecei a falar sozinha dentro de casa. Não, não é sozinha não. Falo com o Espírito Santo, que é uma pessoa que está aqui ao meu ladinho neste momento, também do seu. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Mas devemos nos posicionar. Quando ninguém mais estiver por perto, lembre-se, o Senhor está contigo, firme, presente e fiel em todo o tempo.
Entendeu? E olha, devemos orar, mesmo que pareça que nada está mudando. Os céus estão se movendo, sim. Acredite. Ore, mesmo que você esteja sem palavras. Não tem problema não. Ajoelhe-se, ou se sente, ou se deite e fala com o Senhor, conversa com Ele. De forma que você imagina Ele ali do seu ladinho. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ore, mesmo que você tenha dúvidas. Deus não rejeita um coração sincero. Vou ser sincera com vocês. Hoje cedo eu fiz uma oração bem sincera para Deus e falei umas coisas que eu não sabia nem o que estava falando, como posso explicar. Eu falei, Senhor, eu quero falar umas coisas para o Senhor, mas eu não sei como falar essas coisas para o Senhor. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite, sonde o meu secreto e, por favor, interceda junto ao Pai por mim, porque eu não consigo transmitir em palavras o que eu estou sentindo e pensando. Para mim parece fácil, mas eu não consigo colocar em palavras. Eu não estou sabendo falar. Então eu não quero errar ao falar errado. Eu já sei que falo errado direto. Mas eu não quero pecar. Então, por favor, olha aqui para o meu coração, sonda aqui. Eu vou falar do modo que eu consigo. Mas o Senhor vai ver o que coincide com o que eu estou falando e com o meu secreto. Eu tenho plena convicção de que o Senhor vai me entender. Ore, mesmo que o mundo diga que é perda de tempo. Ah, não vai ter resultado. Ah, você já orou tanto, mas não deu jeito. Ore, continue orando. O céu se move quando você dobra os joelhos, quando você ora. Podemos não ver, mas a oração que nós fazemos em secreto, o Senhor escuta. O importante é não pare de orar. Pode ser hoje que o céu vai te responder. Ou amanhã. O importante é não parar de orar. Amém? Agora sim, vamos orar em nome de Jesus? Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Senhor, fortalece a minha fé, mesmo quando eu não entender, que eu continue confiando. Ensina-me a esperar como Jó, a perseverar como ele e a te conhecer de verdade no meio da prova. Eu entrego meu processo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove, que sobre ti o Senhor faça resplandecer o rosto dele e te dê a paz. Amém?